Olá, falaremos agora da família Salicácea. A família Salicácea é uma Eudicotyledônea da ordem Malpighiales. O nome Salix veio de referência aos romanos que chamavam as árvores desta família de salgueiro, nome que geralmente no Brasil nós utilizamos como chourão. É uma família de distribuição cosmopolita, ou seja, ocorre no mundo inteiro, com cerca de 50 gêneros e 1.500 espécies. No Brasil, nós temos 20 gêneros e 104 espécies. A maioria está na Amazônia, em segundo lugar, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e ocorrendo também nos outros biomas. Foi a partir de uma espécie desta família que se extraiu a primeira vez o ácido salicílico, que é um componente da aspirina, hoje produzido em laboratório, mas a sua composição química inicial foi extraída a partir de uma espécie do gênero Salix, e isso deu nome então à família Salicácea, ou o nome da família deu nome ao ácido salicílico. Pertence a essa família, como dito anteriormente, os chamados salgueiros ou chorão, que são espécies consideradas ornamentais, principalmente o Salix babilônica, por esse aspecto pendente das suas folhas, dos seus ramos, por isso o nome popular de chourão. Temos também outra espécie utilizada como ornamental no Brasil, que é o chopo. E como nativas, nós temos as chamadas guaçatungas de modo geral. É uma família mais arbórea, com arbustos ou árvores, raramente lianas, e algumas com espinhos. Folhas geralmente alternas, simples e alternas dísticas. Então, a grande maioria das espécies que possuem folhas alternas espiraladas, que ficam em mais de um plano. Nesta família, é muito comum esse padrão de distribuição das folhas de forma alterna e dística, ou seja, todas as folhas ficam viradas para o mesmo plano. Outra característica também bastante comum nessas espécies é possuir folhas com glândulas translúcidas. Aqui na foto a gente não consegue ver com nitidez, mas quando a gente olha essa folha contra a luz, a gente vê pontuações translúcidas, que são as glândulas translúcidas. Então, folhas simples alternas dísticas com glândulas translúcidas é uma característica bastante interessante na identificação das salicáceas. Como dito anteriormente, algumas espécies possuem espinhos, espécies geralmente do gênero Xilosma, que são chamados de agulheiros. As flores geralmente são pouco vistosas, muitas vezes são bissexuais ou raramente unissexuadas. Simetria radial, podendo ser diclamídia com sépalas e pétalas, monoclamídia com apenas um deles, ou também sem sépalas e sem pétalas, como as aclamídias. Aqui no exemplo nós temos flores de uma espécie do gênero Salix, e nesta espécie em específico nós temos então flores unissexuadas. Aqui nós temos as flores femininas, e aqui a inflorescência das flores femininas, e aqui as flores masculinas e a inflorescência das flores masculinas. Já nesta outra espécie, com florezinhas bem pequenas, e dispostas aqui em fascículos, várias flores saindo no mesmo ponto, as flores são amarelas, têm os dois sexos, mas são flores pequenas, pouco vistosas, que é uma característica da família como um todo. Geralmente, suas sépalas e pétalas são livres entre si. Então, por isso, denominadas de diale sépalas ou diale pétalas. Então, diale é um prefixo que se utiliza para peças florais que ficam livres entre si. Os estames geralmente são numerosos, podendo ser livres entre si, diales têmones, ou unidos, gamos têmones. As anteras geralmente têm deiscência longitudinal, também conhecida como rimosa, e raramente por um poro, e aí então denominadas de poricidas. O ovário geralmente é súpero, como a gente consegue observar nesse fruto em desenvolvimento, que a gente consegue ver que o resto de sépalas e pétalas estavam abaixo do fruto.
Então mostra aqui que esse fruto veio de um ovário súpero. Gamo carpelar, né? Os carpelos se fundem formando um ovário só, mas no seu interior geralmente um único lóculo, um único buraco, digamos assim, com os seus ovos ou suas sementes, né, no caso do fruto, presos na parede, então de placentação parietal. Um fruto do tipo cápsula ou baga, como da foto aqui, e raramente, então, fruto do tipo drupa. É uma família relativamente com poucas espécies no Brasil, né? Considerarmos 104 espécies. Aqui na região sudoeste do Paraná, nós temos algumas espécies de guaçatungas, no Paraná como um todo, né, espécies de caseária, de xilosma, mas a caseária silvestris, conhecido como chá de bugre, ou cafezeiro do mato, ou café de bugre, é uma das espécies mais conhecidas de maior distribuição, uma espécie pioneira encontrada em qualquer fragmento da região. Então, tipicamente, uma folha alterna dística, que é uma característica desta família, e essa espécie em específico, ela é considerada por alguns como medicinal, e existe até uma lenda, né, de que o lagarto teiu, ele só enfrenta uma cobra se ele tiver do lado um cafezeiro do mato, né, diante do poder curativo cicatrizante desta espécie. Então, a Casearia silvestris, né, o chá de bugre ou cafezeiro, é a espécie mais comum e a espécie que com certeza você encontra com maior distribuição desta família Saricácea, mas temos também outras espécies aí denominadas de modo geral de guaçatungas.